A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Dando continuidade, então, aos nossos estudos do livro de Atos dos Apóstolos, né? Começando este novo dia aqui, né? Um dia cedo, né? Nós já começamos com esta aula, porque hoje provavelmente nós vamos fazer 3 vídeos, né? Explicando para darmos continuidade, né? Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo... sobre o tema A Chegada de Paulo em Jerusalém, né? Compreendendo aí até o capítulo 21 de Atos, né? E mostrando como que se deu essa chegada, né? A forma que foi, para nós podermos conhecer um pouco mais, né? Desse livro que é muito importante, esse livro de Atos dos Apóstolos, que traz ensinamentos muito grandes para cada um de nós. Em Cesareia, Paulo, Lucas e os demais companheiros se aprontaram e subiram para onde? Jerusalém, né? Acompanhados por alguns dos discípulos de Cesareia. Era uma caminhada de uns 80 quilômetros, o que levaria aproximadamente de 3 a 4 dias. Imagine então, né, que eles iriam caminhar, né, de 3 a 4 quilômetros para cumprir, né, para dar prosseguimento a obra de Deus. Eu fico pensando, hoje tem pessoas que têm preguiça de andar um pouquinho para ir para a igreja, né? Pessoas que se não tiver carona não vai para a igreja. Eu vejo alguns lugares aí que a gente conhece, que pessoas têm que andar 10 quilômetros a pé para ir e 10 quilômetros a pé para voltar para a igreja, e vão felizes da vida, né? Agora eu estou falando aqui de uns apóstolos que chegaram a andar 80 quilômetros, 100 quilômetros, né? Até mais, lá na África, nos dias de hoje, não estou falando há 2000 anos atrás, estou falando hoje. Na África, tem pessoas que andam 4 dias para ir para o culto, né? Enfrentando temperatura de mais de 50 graus. Olha só que coisa, né? E além do que, eu estava conversando com pessoas dos trabalhos lá da África. Eles me falaram que tem pessoas que vão e não voltam mais, porque são devoradas por animais no meio do caminho, né? Passam por aquelas matas, né? Aquelas matas cheias de bicho e são devorados, são atacados e morrem a caminho da igreja. E aqui no Brasil vemos pessoas brincando ainda, né? Com preguiça, porque o nome é preguiça, né? Com preguiça de ir para a igreja. Segundo um manuscrito antigo, no caminho eles se hospedaram na casa de Minasson, natural de Chipre, né? Que seria um dos primeiros discípulos que se converteram no início da igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Se hospedam ali, né? E ao chegarem em Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. O relato das viagens missionárias de Paulo terminam aqui. O restante desse livro trata do aprisionamento, julgamento em Jerusalém, né? E em Cesareia. Sua viagem até Roma para o julgamento, né, na corte de César, e alguns acontecimentos durante os seus 2 primeiros anos naquela cidade. No dia seguinte, Paulo ele sai com um dos seus companheiros, né, para encontrar-se com Tiago, estando ali presentes todos os presbíteros. Tiago era o filho mais velho de José e Maria, logo meio-irmão natural do Senhor, conforme Gálatas 1,19. Ele havia se destacado entre os presbíteros da igreja em Jerusalém, sendo mencionado mesmo antes dos apóstolos, em Atos 12, 7, 15, 13, né, conforme alguns outros versículos também nos mostram, né? Também escreveu a epístola que leva o seu nome, considerada a mais antiga de todas, né? Essa epístola que traz pelo nome, né, o nome dele, né, conforme Tiago, considerada a mais antiga de todas. Nada é dito sobre a presença de algum apóstolo nessa reunião, né? Provavelmente estavam todos ausentes, pois sua missão era sair para evangelizar e fazer discípulos, né? Veja bem, entenda bem, a missão dos apóstolos era o quê? Sair para evangelizar e fazer discípulos, tá bom? Continua até hoje esse dever, tá? Se você conhecer alguém que não está agindo dessa forma, está agindo erradamente, né? Não está seguindo o ensinamento da palavra de Deus. Paulo começa contando o que Deus havia feito entre os gentios mediante seu testemunho e ministério, né?
o que causa uma considerável alegria nos presentes, né, naqueles que estavam ali. E louvaram, engrandeceram a Deus por causa disso. Em Romanos 15, 31, notamos que Paulo estava apreensivo, tanto que pediu aos irmãos em Roma para que lutassem juntamente com ele em suas orações a Deus, né? Orassem a Deus para que fosse livre dos rebeldes, né? Para que fosse livre daqueles que estavam na Judéia e que o seu ministério em Jerusalém fosse aceitável aos santos. Na realidade, muitos, né, no começo da conversão dele, não agora nesse momento do seu ministério, porque ele já tinha percorrido um grande percurso, mas no comecinho, né, quando ele recebe aquela visita do Senhor, né, que ele fica como cego, depois se converte, ele passou alguns momentos de desconfiança, porque as pessoas não acreditavam, né? As pessoas não criam, como até hoje, né? Muitas pessoas duvidam, né, do poder de Deus. Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, né, com seus pré-julgamentos, seus preconceitos, né, que muitas vezes atrapalham a obra de Deus. Os presbíteros, né, logo manifestaram o descontentamento que havia surgido na Judéia contra o ministério de Paulo. Milhares de judeus haviam crido no Evangelho, né, haja vista que se converteram no início, conforme o capítulo 2, versos 41 e capítulo 4, verso 32, né? E ainda eram zelosos da lei, né? O que quer dizer que não só continuavam cumprindo seus preceitos, mas exigiam que outros cristãos também o fizessem, né? Quer dizer, eles tinham se convertido, mas estavam ainda seguindo aqueles preceitos judaicos. E pior ainda, em Jerusalém havia se espalhado o boato que Paulo ensinava a todos os judeus convertidos que se achavam reunidos nas igrejas, como os gentios, né, a abandonar Moisés, não circuncidar seus filhos, nem viver de acordo com os costumes dos judeus, né? Sem dúvida, os judeus haviam torcido, né, a realidade. Paulo não estava ensinando essas coisas, né? E aqueles que estavam ali estavam como distorcendo aquilo que estava sendo falado. Eles queriam que acabasse, né? Eles queriam que não desse prosseguimento à igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então a passagem que se segue tem dado origem, né, a explicações diferentes feitas por bons expositores da Bíblia para responder à pergunta, né? Paulo estaria agindo contra o Novo Testamento de Deus quando fez um voto judeu que envolvia um sacrifício? Será que ele estava? Será que ele estava agindo contra esse Novo Testamento que agora vem junto com a igreja? Então os presbíteros não pediram que Paulo se explicasse, né? Não pediram, já que sua presença logo seria conhecida de todos, né? Que mostrasse praticamente que ele ainda obedecia, né, aqueles rituais da nação de Israel. Pediram que ele participasse com 4 homens dos rituais de purificação, concernentes a um voto que fizeram, e que pagasse as suas despesas para que raspassem a cabeça. Então, o raciocínio era que Paulo deveria fazer isso para desmentir aqueles boatos, né? E mostrar que continuava vivendo em obediência à lei. Não iria afetar os gentios, pois que eles, os presbíteros da igreja de Jerusalém, já haviam determinado que os gentios não eram obrigados a se submeter, né, à lei de Moisés, mas apenas deveriam abster-se de comidas sacrificadas a ídolos, o sangue, né, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Em outras palavras, assim como os gentios não precisavam obedecer à lei de Moisés, né, para a santidade da vida, também os judeus não tinham que abandonar os rituais da sua lei quando se convertiam a Cristo, né? Está implícito que não confiavam neles para a sua salvação. Quer dizer, os gentios não precisavam, né, se submeter àquelas leis, né? Mas como os judeus também não precisavam abandonar os ritos, né? A mesma graça de Deus que permite ao crente não se submeter à lei de Moisés, também permite ao judeu continuar a obedecer os seus preceitos, porque julga que assim agrada a Deus. Sabemos que Pedro, mesmo depois de estar convertido, né, de estar cheio do Espírito Santo,
ainda obedecia os costumes da lei, né? E foi preciso aprender a lição dada na visão dos animais impuros antes de entrar na casa do centurião Cornélio. Então, Paulo explicou a atitude que o cristão deve ter com relação a esse paradoxo, né? Ele deu essa explicação. Primeiro, né? Primeiro ponto, quanto à marca da nação de Israel, a circuncisão, né? Ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. Foi chamado alguém estando circuncidado? Permaneça assim. Foi chamado alguém na sua incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique no estado em que foi chamado, conforme 1 Coríntios 7, versos 17 ao 20. Né? Traz uma clareza, né? Mostrando a respeito da vida da pessoa. Que Deus, Ele não está querendo sacrifício, Ele está querendo obediência. Né? Diz assim, mas sim a observância dos mandamentos, mas sim a obediência, né? Obedecer a Deus. Em relação aos alimentos, né? 1 Coríntios 8, do versos 8 ao versos 13, né? Nos mostra isso, né? Que, por exemplo, não é a comida que nos há de recomendar a Deus. Né? Então, quer dizer, não somos piores se não comemos, nem melhores se comemos. Então, ele vem mostrando isso em 1 Coríntios. O terceiro ponto também, quanto ao uso da humildade para evitar escândalo e levar os outros a Cristo, né? Pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível, né? Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar quem? Os fracos. Fiz de tudo, né? Para todos, para que, por algum meio, né? De alguma forma, salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Né? Está lá em 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. Né? Então, não sabemos que voto era esse, que esse homem, sabe, fizeram aquele voto, aquela forma de votar. Em número 6, lemos sobre voto de nazireado, né? E ali encontramos a prática de raspar a cabeça e de oferecer sacrifícios, mas em outro aspecto não parece ser a mesma coisa, né? Não tem aparência de ser a mesma coisa. No dia seguinte, Paulo fez o que os presbíteros haviam pedido, né? Depois de purificar-se com aqueles homens, ele entra no templo e declara o prazo do cumprimento dos dias, né? Da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles, né? Desta oferta feita individualmente em favor deles. Não é justo criticar Paulo, né, como alguns fizeram e fazem, né, por ter feito o que pediram os presbíteros de Jerusalém. Foi a graça de Deus que permitiu a Paulo, um judeu, né, a ganhar os judeus para Cristo, abrindo mão da liberdade que tinha em Cristo. Se fosse gentil, seria questionável, né, para ele adotar um costume dos gentios. Nesta base, entendemos o que? A ação de Paulo, né? O que ele fez agradou os presbíteros e os irmãos judeus que conservavam os costumes judeus para a paz, né, da consciência. Mostrou seu amor e consideração aos irmãos, né, que haviam feito voto, e tornou o evangelho um pouco mais aceitável ao povo. Era tudo para a glória de Deus, né, e também para benefício do evangelho. Então, é um exemplo de humildade e dedicação, né, sabe, ele se sujeitar àquilo, sabe? Por exemplo, como o prejuízo do amor próprio, né? E orgulho espiritual, vamos dizer assim, que é proveitoso para todos nós, né? Você fazer a obra, você agir da forma, né, que agrade a Deus, né?
que venha causar e fazer a diferença na igreja. Então, hoje em dia, a igreja tem que agir, sabe? A igreja precisa agir, ir para o campo, né? Ir para o campo, pregar a palavra, levar a mensagem da salvação e mais, fazer de tudo para ajudar a salvar alguns, porque o dia do Senhor está chegando e essa é a missão da igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.